sobre o poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para libertar, para curar, para salvar, para livrar, para gerar em nós um arrependimento, para gerar em nós uma nova vida. Sabe, é um nome sobre todo mundo. É um nome que muda tudo. É um nome que tudo pode mudar, que tudo pode transformar. Porque em nome de Jesus, nessa noite a gente venha crer nesse nome, viver o poder desse nome, orar no poder do nome de Jesus e se entregar no poder do nome de Jesus.
louvor fala sobre querer estar perto do Senhor, que o maior prazer é se render e adorar ao Senhor, que a gente vai louvar independente das circunstâncias. A Bíblia fala para tudo nós darmos graças, que em todo tempo é tempo de louvar. Então, independente se a gente está triste ou feliz, independente se a gente tem problema ou não tem problema, todo momento é um momento de louvar ao Senhor, é um momento de se entregar ao Senhor, de agradecer a Deus. Então que nessa noite você venha louvar ao Senhor, não importam as circunstâncias, não importam as situações, que o teu coração venha estar voltado para o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior que ninguém te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Você pode cantar isso? Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvaremos em todas as circunstâncias, independente do que a gente esteja passando, Senhor. Nosso louvor de junto, de celebração, que você possa se alegrar com as palmas, que você possa celebrar ao Senhor, que fala sobre o sangue de Jesus nos levar de volta para Deus. A gente sabe que não existiria nada que a gente pudesse fazer para que a gente pudesse ter Deus. Jesus foi lá e fez. E isso nos leva de volta para o Senhor. O véu ele se rasgou para que a gente pudesse ter livre acesso ao Senhor. E isso é motivo de alegria, motivo para a gente celebrar. Sua morte
vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de Pedro. Quem puder abrir a sua Bíblia em Mateus 26, a partir do verso 69. Mateus 26. A partir do verso 69. Uma passagem bem conhecida, né, que é a passagem onde Pedro nega Jesus. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também todas as outras coisas que Pedro viveu com Jesus antes de negá-lo, mas também depois de ter negado Jesus. Vai dizer assim, o verso 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por uma empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ele então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Antes disso aqui, Pedro, teve uma conversa com Jesus, aquela conversa bem conhecida, onde Jesus perguntava: Pedro, você me ama? E ele falava que amava, isso foram 3 vezes, e ele falou que amava Jesus. E Jesus falou assim: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro fala: não, isso não vai acontecer, eu não vou negar Jesus, Imagina, um discípulo andava com Jesus, caminhava com Jesus, viu os milagres, viu Jesus curando, viu Jesus expulsando demônios, participou de momentos importantes da caminhada com Jesus, teve a sua vida encontrada por Jesus e ainda assim negou Jesus. Por medo, por N motivos, a gente não consegue saber o que estava realmente no coração de Pedro. Mas não é tão diferente da gente, A gente, com as nossas vidas, com a nossa boca, a gente fala que ama Jesus. Não, eu amo Jesus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Deus salva, eu creio que Jesus salva, eu creio que Jesus morreu por mim. E a gente tem isso na nossa boca, Que a gente fala realmente sobre essas coisas, que a gente crê no Senhor Jesus, que a gente o ama. Mas o que prova o nosso amor, o que prova como o nosso coração está entregue ao Senhor, não é o que a gente diz,
mas o que a gente fala. Não é o que a gente diz, mas como a gente vive, né, diante das circunstâncias. É como a gente tem vivido e se portado diante das circunstâncias. Talvez a gente olhe para a história de Pedro, né, e pense assim, caramba, Pedro negou Jesus, andava com ele, né, Pedro cara e tudo mais. E a gente julga Pedro, né, mas esquece que a gente faz isso todos os dias. E é engraçado que em uma das 3 situações, né, as pessoas perguntam se ele era um deles, né, fala se você é um deles, e Pedro fala que não. Em um dos momentos, a pessoa fala que eles se portavam como os discípulos de Jesus, que ele se parecia com os discípulos de Jesus, né? E tantas vezes a gente até se parece com o discípulo de Jesus, né? Até tem cara de crente, até parece cristão, mas a vida não é de alguém que realmente conhece o Senhor, e aquilo que vive não demonstra isso. Isso mostra que nós podemos falar como um discípulo de Jesus, mas também podemos o negar. Nós vemos que a trajetória de Pedro é uma trajetória de uma pessoa que se entregou, de uma pessoa que viveu altos e baixos, né, com Jesus, que viveu momentos de ver milagres, de participar de momentos muito, muito profundos, né, no relacionamento com Jesus, e também de Jesus com as pessoas, né, de presenciar Jesus lidando com as pessoas. Esse mesmo Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que teve coragem de andar sobre as águas, né, em Mateus 24, 28, 29. É o mesmo Pedro que, quando Jesus chama ele vai até as águas, né, e no meio do caminho ele começa a se distrair e ter medo da tempestade, dos ventos, e ele afunda. Mas também é o mesmo Pedro que ouve Jesus pedindo para ele estender as mãos, que ele ia puxar ele de volta. Então, Pedro é uma pessoa que viveu coisas com Jesus, né? Nenhum outro discípulo andou sobre as águas, Pedro andou. Pedro também é o discípulo que larga tudo para seguir Jesus. Ele estava pescando com seus irmãos, né? Em Mateus 4, 18 vai falar sobre isso. Ele estava pescando e Jesus, apenas uma palavra fez Pedro seguir: vem e segue-me. Imagine ser um desconhecido e você fala assim: não, vamos ali. Você nem conhece a pessoa, eu não iria. Né? Vai já pensar: nossa, eu vou ser sequestrado, eu quero fazer alguma maldade comigo. E Pedro é essa pessoa que Jesus chama: vem e segue-me. E Pedro vai, sem questionar. E olha que Pedro era questionador, né? A gente vê ele em vários momentos questionando, querendo arrumar confusão, brigando, fazendo um monte de coisa. E nesse momento, ele não faz questionamento algum. Para onde você está me chamando? Quem é você? Ele não faz esses questionamentos. Ele apenas vai. Então Pedro participou, né, de coisas muito, muito ímpares, né, com o Senhor. Experimentou coisas muito importantes com o Senhor. De segui-lo, de ouvir a voz dele, de seguir aquilo que Jesus estava pedindo, de obedecer, né, aquilo que Jesus estava pedindo, e ainda assim o negou. E não é tão diferente assim de nós, da nossa vida, né, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos experimentado em Deus. Esse mesmo Pedro, né, quando é chamado por Jesus, Jesus fala assim: olha, você vai ser pescador de homens. A gente sabe que Pedro é um pescador, né? E Jesus dá uma palavra para ele: agora você vai pescar homens. Esse mesmo Pedro viu o milagre da pesca maravilhosa, onde ele passou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Passou a noite inteira tentando e nada aconteceu. Imagine você passar uma noite inteira pescando, jogando a rede, né, olhando. Eu acredito que não deva ser algo leve, né, porque as redes são enormes e pesadas. Então, assim, chega de manhã, ele já está ali exausto, e chega Jesus: olha, joga para o outro lado. E esse mesmo Pedro obedece aquilo que Jesus está dizendo. Vai dizer
dizer assim, em Lucas 5, a partir do verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, Jesus lhe disse que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então imagina você passar a noite toda tentando algo, e vem Jesus e fala assim: olha, joga para o outro lado. E Pedro quis dar uma pequena questionada, né? Olha, eu passei a noite toda pescando, tentando pescar, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E tantas vezes a gente também faz isso. Olha, Deus, pelos meus olhos, né, carnais, eu acho que não vai dar certo, mas porque o Senhor está falando, eu vou e faço. Esse mesmo Pedro, né, que fez a vontade de Deus, é o mesmo Pedro que o nega lá na frente. É o mesmo Pedro, né, que se esquece do que tinha falado para Jesus, né? E esqueceu da palavra que Jesus também disse: olha, você vai me negar. Esse mesmo Pedro é aquele que fala e reconhece que Cristo é o Filho de Deus. Em Mateus 16, do 13 ao 17, as pessoas estão falando, né, sobre Jesus, e Jesus pergunta assim: quem eles dizem que eu sou? Aí eles respondem: uns dizem que você é o Messias, outros dizem que você é o profeta, dizem que você é Moisés, dizem isso, dizem aquilo. E Jesus vira para Pedro, né? Pedro, e para você, quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus lá na frente, antes disso tudo, ele teve a revelação de quem é Deus, de quem era Jesus. Então, assim, não era um cara que não caminhava com Jesus. Não era alguém que não tinha intimidade. Não era alguém que não tinha uma trajetória e uma história com Jesus. Esse mesmo Pedro, em João 6, 68 e 69, quando Jesus está falando uma palavra dura e as pessoas começam a ir embora, começam a achar dura demais as palavras de Jesus, é o mesmo Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos assim: vocês não querem ir também junto com a multidão? Vocês não querem ir embora? As palavras são duras demais? Esse mesmo Pedro fala assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a gente vê na trajetória de Pedro que ele conhecia Jesus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que não tinha outro lugar para ele ir. Ele sabia que ele fazia milagres. Ele sabia que ele transformava vidas. Ele sabia que ele era alguém que pegava um pescador simples que estava lá fazendo o seu trabalho, tira ele daquele lugar e faz ele ser alguém que participa do reino de Deus, que faz a vontade de Deus, que passa agora de pescador de peixe para pescador de gente. Pedro, ele sabia. Não é tão diferente de nós hoje. Não é tão diferente das coisas que nós sabemos hoje. Tantas vezes nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o que Ele pode fazer. Nós já vivemos milagres em nossas vidas. Nós já experimentamos da presença de Deus. Nós já vimos com os nossos olhos coisas acontecendo que somente Deus poderia fazer. Nós já vimos Deus transformando a nossa vida, mudando o nosso coração,
mudando histórias de pessoas ao nosso redor. E ainda assim, nós também podemos negar Jesus. E olha que aqui, Pedro, ele nega Jesus, mas quando ele cai a ficha, ele chora amargamente. Quando ele percebe o que ele fez, quando ele percebe que aquilo que Jesus tinha dito para ele aconteceu, ele chora amargamente. E a gente, tantas vezes, quando nós negamos Jesus, passa despercebido. A gente nem sente essa dor de pensar, meu Deus, eu magoei o meu mestre, eu neguei Jesus com a minha vida. Eu acho incrível da palavra que ela não esconde, né, os fracassos e nem as vitórias, né, dos grandes homens de Deus, dos discípulos, dos profetas. E isso nos ensina muito que Deus ele pega pessoas que talvez ninguém desse nada, né? Talvez ninguém desse nada para Pedro, alguém que estava ali fazendo seu trabalho pescando. E depois talvez ninguém desse nada para Pedro, depois ele ter negado Jesus e pecado. Mas Jesus, ele sempre nos chama para ele. Jesus, ele sempre nos chama para estar com ele. Então esse mesmo Pedro que viveu tantas coisas com o Senhor, um dia se esqueceu dessas coisas, né? E negou Jesus perante as pessoas. Mas esse mesmo Pedro também se arrependeu. Eu queria que você pensasse qual é a sua diferença hoje de Pedro, ou quais são as semelhanças, né, que nós temos com Pedro. Será que nós somos a pessoa que experimenta muitas coisas de Jesus, mas ainda assim continua negando e nem sente esse pesar no coração de chorar amargamente por ter negado, igual Pedro sentiu? Ou nós somos a pessoa que continua negando Jesus, experimenta um monte de coisas que Jesus pode proporcionar, mas ainda assim não deixa que ele mude a sua vida? Sabe, a gente vê que existe uma diferença de discípulo para a multidão. A gente vê a multidão participando dos milagres, comendo do pão, né, participando, não apenas vendo os milagres, mas também vendo Jesus fazer milagre na própria vida deles. Mas Jesus falava coisas do íntimo dele apenas para os discípulos. Então talvez a gente seja não um discípulo do Senhor que ele se arrepende, mas uma multidão que participa de tudo aquilo que Deus está fazendo, mas não tem um coração voltado a se arrepender e ter uma nova vida. A se arrepender e chorar amargamente por entender que errou com o Senhor e fez algo que não deveria fazer. Sabe, talvez a gente esteja participando de coisas com o Senhor, mas não esteja no Senhor. Talvez a gente esteja como as pessoas que o Antigo Testamento fala, olha, a sua boca fala que me ama, a sua boca fala que me louva, mas o seu coração está longe de mim. E isso pode acontecer. Só que a gente vai ver na trajetória de Pedro, quando ele se arrepende, e ele vê o que ele fez e cai essa ficha, né, de, poxa, aquilo que Jesus falou que iria acontecer, realmente aconteceu, eu neguei, eu fiz o que não deveria. Esse mesmo Pedro tem um encontro com Jesus novamente, né? Ele tem esse encontro com o Senhor Jesus e é um diálogo entre eles tão bonito. Tão bonito, sabe, esse diálogo de Jesus com Pedro, onde isso deve constranger, sabe, os nossos corações e pensar o que a gente tem feito com a vida que o Senhor nos deu e com o amor que nós deveríamos entregar ao Senhor. Em João 21, 15 a 22 vai dizer: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Algumas versões dizem ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse:
Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levantará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Jesus mais uma vez pergunta para Pedro, né? Pedro, você me ama? E ele faz essa pergunta 3 vezes. E Pedro se entristece com essas perguntas, mas ele entende o que Jesus estava querendo dizer. E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, tantas vezes a gente está caminhando com o Senhor, dizemos que o amamos, mas não fazemos aquilo que Jesus pede. Jesus, ele mostra aqui que uma demonstração de amor a Ele, né, uma prova de amor, é cuidar das ovelhas do Senhor. Então não existe eu viver uma vida profunda com Deus, de transformação, eu passar com o Senhor uma vida inteira entregue a Ele, sem cuidar daquilo que Ele me confiou, sem cuidar dos dons que Ele me entregou, dos talentos que Ele me deu, do chamado que Ele me chamou para viver. Sabe? Sem cuidar da vida que Ele me deu para viver nessa vida. E a gente vê Pedro, né, nesses altos e baixos, a gente vê Pedro passando por várias situações onde ele foi moldado pelo Senhor, né? Ele foi transformado pelo Senhor. Isso nos mostra também que a vida com Deus é um processo. Às vezes a gente vai achar que está muito bem com Deus, que não precisa crescer mais nada, que não precisa mais abandonar mais nada, que não precisa buscar mais, porque eu já estou ali num nível alto da minha vida com Deus. Mas a palavra diz que aquele que estiver de pé, cuidado para não cair, né? Então, talvez Pedro ele achava assim: não, eu ando com Jesus, eu não vou negar Jesus. Olha o tanto de coisa que eu já experimentei com Deus, olha o tanto de coisas que eu já vi Jesus fazer, né? Esse mesmo Pedro que quis defender Jesus quando os soldados queriam prender Jesus. Então a gente vê que Pedro era alguém ali intenso, né, na sua entrega a Jesus, mas também o negou na mesma intensidade. Então a gente vê que existe um processo, né, na vida com Deus. Existem momentos que a gente vai viver milhares de coisas com o Senhor e tem coisas que a gente vai errar, mas não quer dizer que a gente tem que permanecer errando. Não quer dizer que a gente tem que permanecer ali continuando a fazer as mesmas coisas. Imagine se Pedro ele vai e erra, nega Jesus, depois fica lambendo as feridas. Neguei Jesus, não me quer mais. Neguei Jesus, agora já era para mim. Neguei Jesus, eu andava com Ele e agora eu neguei Ele, então é melhor ficar na minha e continuar a minha vida longe dele. Sabe, imagine se ele fizesse isso, né, se acontecesse isso. Mas a gente vê alguém que entendeu que precisava se arrepender. A partir do momento que ele ouviu, né, o galo tocar, mas não era um galo, uma galinha, né? O sino. A gente vê que ele se amarga, né, profundamente. Ele entendeu que ele tinha errado. E às vezes a gente fica se lamentando, né, quando erra, ou às vezes se acha indigno de chegar diante do Senhor porque errou. Mas não existe transformação sem ir ao Senhor. Não existe mudança sem ir para aquele que pode nos transformar. Não existe perdão sem ir para aquele que pode nos perdoar. A gente vê que esse mesmo Pedro que entendeu que precisava apacentar as ovelhas, né, cuidar das coisas do reino de Deus, a gente vê em Atos 2:38, vai dizer assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A gente vê Pedro, né, anunciando Jesus Cristo para a remissão de pecados. E Pedro experimentou dessa remissão de pecados quando errou e recebeu o perdão de Jesus. Né, a gente vê Pedro falando que Jesus vai encontrar as pessoas, né, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos chamar. A gente vê Jesus chamando Pedro, ele experimentou da chamada de Deus. Então a gente vê alguém que teve os seus altos e baixos, alguém que negou Jesus, pregando salvação, pregando para aqueles que estão longe, dizendo que elas podem ser encontradas por Deus, ganhando 3.000 vidas em um só dia. Eu fico pensando nisso, minha cabeça se viaja muito, porque, imagine, 3.000 pessoas ouvindo. Não deveria ter só as 3.000 pessoas, sem microfone, sabe, sem caixa de som, sem nada, e a mensagem chegou para essas pessoas. É muito louco pensar nisso. Então, esse mesmo cara que passou por bastante trajetória, né, com o Senhor, ao ponto de negá-lo e esquecer, né, daquilo que Jesus tinha dito, e talvez até ter se esquecido de quem ele era em Deus, é o mesmo cara que lá na frente se ergue e ajuda na expansão do reino de Deus. Então, a vida de Pedro nos mostra que a gente vai ter altos e baixos. A vida de Pedro também nos mostra que não é só viver experiências com Deus, mas é ter uma vida transformada. Sabe, tem pessoas que têm muitas experiências com Deus, que Deus entrega promessas, que fala que ela vai viver um monte de coisa com eles. Mas essa pessoa nunca deixa Deus transformar a vida dela. Continua vivendo a mesma vida, a vida inteira, e nada muda. A gente pode ser essa pessoa a vida inteira. Ou a gente pode ser a pessoa com um coração que entende que Jesus perdoa, que entende que Jesus transforma. E entendendo isso, anuncia para outras pessoas que ele faz isso, porque experimentou. Sabe, Pedro, ele não estava falando de algo que ele não viveu. Ele não estava falando de algo que ele não experimentou em Jesus, que ele não participou em Jesus. Ele teve acesso a essa remissão de pecado. Ele teve acesso a essa voz chamando ele, sendo encontrado por Jesus. Ele teve acesso ao Evangelho da boca do próprio Cristo. Então, ele falava sobre aquilo que ele viu e ouviu e viveu com Jesus. E talvez hoje você olhe para a sua vida e esteja nesse lugar de trair Jesus, né? De negar Jesus, e não consegue mais vislumbrar todas as promessas de Deus para a tua vida. Não consegue mais ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não consegue mais acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas hoje nós temos um exemplo, né, na palavra de que Deus ele nos chama. E que no meio da caminhada a gente vai ter as quedas, que a gente vai ter os erros. Mas não é pecar deliberadamente, né? Onde eu faço com consciência, porque eu quero, eu vou lá, faço sabendo que eu não devo. Mas o pecado como um acidente nas nossas vidas, né? E eu sei que vai ter esses acidentes, infelizmente, em nossas vidas. Mas eu entendo que Jesus me chamou. Mas eu entendo que o Senhor nos chamou para Ele. Então eu vou caminhar cada dia para me tornar quem Ele me chamou e criou para ser. Então nós vamos caminhar cada dia para sermos transformados por Ele. Para o nosso coração estar tão sensível ao Senhor que quando nós errarmos, nós vamos nos arrepender verdadeiramente. Nosso coração está tão sensível ao Senhor, talvez a gente nem chegue ao ponto de errar. A gente vai estar sensível a Deus e vai escolher não errar, não pecar. Mas ainda que aconteça o erro, ainda que aconteça a queda, a gente deve se lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar. E isso acontecendo, a gente vive como pessoas livres no Senhor. E as nossas vidas são transformadas. E a gente vai passando a entender que não existe essa de eu dizer que eu tenho Jesus
e a minha vida não ser transformada. Não existe essa de eu falar com a minha boca que eu amo Jesus e nada em mim demonstrar esse amor da forma que eu vivo. Não existe essa de dizer que eu conheço a Deus, mas a palavra do Deus que eu conheço não me transforma, não muda a minha vida, não muda aquilo que eu faço, não me constrange a ser uma nova pessoa. Não me constrange a ter uma vida transformada e viver aquilo que Ele tem para a minha vida. A gente vê, sabe, o Pedro que ganhou 3.000 pessoas. Né? Talvez a gente queira ser o Pedro que ganhou 3.000 pessoas, né? A gente olha às vezes para alguém, caramba, ganhar 3.000 pessoas para Jesus. Talvez a gente queira ser essa pessoa que ganhou 3.000 pessoas, mas não quer passar pelo processo para ser essa pessoa. Sabe, imagine todo esse processo, né? A gente vê Pedro ouvindo de Jesus chamando a atitude dele de Satanás, né? Atrás de mim, Satanás, quando ele quis impedir a crucificação, né? Os soldados levarem Jesus. Então ele passou por muitas coisas difíceis. E às vezes a gente olha para alguém, né? Vivendo algo de Deus, a gente quer viver aquilo, mas não quer caminhar o mesmo caminho que aquela pessoa percorreu para chegar naquilo. Sabe, é a mesma coisa, talvez um emprego, uma faculdade, olha para você, olha para aquilo que você está falando, nossa, eu queria chegar nesse lugar. Mas será que a pessoa ia querer as noites mal dormidas, estudar, né? Gastar tempo estudando, gastar tempo correndo atrás, fazendo TCC em um tanto de trem? Não quer. E a caminhada com Deus não é mais difícil ainda, né? Porque é todos os dias. E as pessoas às vezes querem chegar nesse lugar de Pedro, né? De ganhar 3.000 pessoas, de ser um apóstolo, um discípulo, né? Um apóstolo que fez muitas coisas com Jesus e para Jesus, mas não quer viver aquilo que Pedro viveu. Talvez a única coisa que esteja vivendo daquilo que Pedro viveu é negar ele todos os dias. Né? Mas Pedro negou uma vez. E 3 vezes, na verdade, né? Tem as 6 perguntas. Mas talvez o mais próximo que essas pessoas cheguem, né? Do que Pedro viveu é continuar negando ele. Negando, mas não tem a sua vida transformada. Não para viver tudo aquilo que Pedro viveu, mas para viver a história que Deus escreveu para mim e para você. Para viver aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então a gente entende, né, através dessa palavra, que a gente pode experimentar muitas coisas em Deus, mas vai chegar um momento que a gente pode negar Ele, talvez não falando, eu não conheço Jesus, mas a nossa vida falando sobre isso, né? As nossas atitudes falando sobre isso. Mas também nos mostra que Jesus perdoa, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele chama para perto, que Ele traz de volta, né? Aqueles que são seus. Então isso mostra que existe um bom Pai que cuida de nós, existe um bom Deus que enviou o seu Filho para nos salvar e viver coisas extraordinárias com Ele. Mas existe um caminho para percorrer. Existe uma vida para viver que talvez a gente não queira viver, que talvez a gente queira pular etapas, pular processos, né? E não viver, né? Chegar naquele lugar que Deus tem para nós, pulando esses processos, mas na verdade não vai chegar. Né? Talvez se Pedro não tivesse vivido tudo isso que ele viveu com Jesus, ele não seria o cara que ganhou 3.000 pessoas, né? Em um dia só. E aqui relata somente um dia, o tanto de vidas, né, que ele não tocou durante a sua trajetória, durante as pregações, durante a sua vida, né? Com certeza foram muito mais do que 3.000 pessoas. Então, quantas pessoas nós temos tocado com a forma que a gente tem vivido para Deus? Quantas pessoas as nossas vidas têm alcançado, sabe? Ou a nossa vida tem sido de alguém que nega a Jesus constantemente. Constantemente. As pessoas olham, né, é uma frase que a gente vê muito, ser crente igual fulano, ir para a igreja para ser crente igual fulano, vou não. E a gente ouve muito isso. Pode pensar qualquer pessoa que não é cristão ou que às vezes se afastou, sabe? E isso deve nos constranger e olhar assim, cara, eu preciso mudar minha vida. Eu não posso viver a minha vida inteira do mesmo jeito. Passar 5, 6, 10 anos do mesmo jeito. Imagine você passar anos e anos no mesmo lugar.
numa água parada que não se move, nada muda. Sabe, e a gente entende e sabe que Deus é um Deus que transforma, que muda situações. Se não está mudando a nossa vida, tem alguma coisa errada. Se eu não tenho sido transformada, eu não estou no lugar onde Jesus está gerando transformação. Eu não estou no lugar onde Jesus vai me mudar, vai me transformar. Não estou com o coração, né, entregue para essa transformação. Sabe, então a gente não pode ter as nossas vidas com Deus paradas. A gente não pode se conformar com o raso. A gente não pode se conformar em errar e ficar lá no chão e não fazer nada. Pecar e não fazer nada para que aquilo mude. Sabe, não mover um passo para que Jesus transforme as nossas vidas. Fala assim, Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Mas para chegar nesse lugar, é um tijolinho de cada vez, dia após dia. E a gente não tem paciência de colocar tijolinhos. A gente não tem paciência de passar pelos processos. A gente não tem paciência de passar pelas situações. Porque nesse processo a gente vai sofrer, a gente vai sentir dores, vai ter perdas, a gente vai se decepcionar, a gente vai sofrer com as renúncias, a gente vai ter que abandonar um monte de coisa que a gente gosta, a gente vai ter que abandonar um monte de coisas que a gente entende que faz parte de nós mesmos. E tantas vezes a gente não quer isso. A gente quer viver como pessoas que conhecem Jesus, mas sem conhecer de fato. A gente quer viver como pessoas que, Deus é amor, Ele me ama e pronto, não preciso mudar nada. É mentira de Satanás isso, eu preciso mudar. É um engano, sabe? A gente viver que só porque Deus me ama, minha vida precisa ser do mesmo jeito a vida inteira. Não. Sabe, esse Pedro que teve esses altos e baixos é o Pedro que viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, independente de como você está hoje, independente se você está prostrado, se você está em pé, se sua vida com Deus está boa ou não está. Se o seu coração estiver voltado ao Senhor e entender que Ele te chama, de você ouvir a voz dEle e você apenas o seguir, sem questionar, apenas ir, talvez você seja um desses que vai alcançar um monte de pessoas, ou talvez você seja alguém que o seu tom vai alcançar alguém, ou a sua vida, a sua transformação vai alcançar a vida de alguém. Mas precisa começar. Sabe? Precisa fazer algo. É igual as pessoas têm chamado para fora, né? Por exemplo, eu tenho um chamado para ir para outra nação. Aí eu vivo pensando nessa palavra, mas eu não aprendo a língua, eu não estudo os povos de lá, não estudo a cultura, não estudo nada, mas eu tenho uma palavra. A Deus falou que eu ia viver, que eu ia para fora, que eu ia pregar Jesus lá fora. Só que eu não me movo para nada. Eu vou chegar lá, como que eu vou me comunicar? Fazer sinais? As pessoas vão ter que aprender português para eu pregar para elas. Então, assim, Deus, Ele nos entrega coisas, mas a gente precisa se preparar. Sabe, Pedro teve uma caminhada de preparação, né, durante essa caminhada com Jesus, ao ponto de ele ser um apóstolo que ganhou 3.000 pessoas. E aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele viveu. Deus, Ele tem chamados, tem dons para nós, tem talentos para nós. Mas o que nós temos feito? Sabe, qual é o nosso ponto de preparação? A gente tem buscado a Deus, a gente tem lido a palavra, a gente tem se preparado, a gente tem se arrependido, tem se entregado, tem buscado ser uma pessoa diferente, tem buscado amar mais a Deus, tem buscado entender como amar a Deus, como fazer a vontade de Deus. Se não tem, vai ser apenas uma promessa. Mas se tem, você vai chegar num lugar onde você vai viver essa promessa. Porque não adianta eu ter um chamado para fora e não me preparar para ele. Não adianta Deus me chamar e eu viver como uma pessoa que não está nem aí para esse chamado. Quer até viver, mas não move um pezinho, não dá um passo para viver isso. A gente vai tocar mais um louvor, que você possa refletir nessa palavra, refletir naquilo que o Senhor falou conosco através dessa palavra. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou coisas específicas com cada um, sabe? Então não pegue o que o Senhor falou hoje contigo e esqueça. Mas experimente isso e viva isso. Amém?
Se puder fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor, sabe? Começar a refletir na vida de Pedro, começar a refletir naquilo que ele viveu com o Senhor e refletir naquilo que você já viu com o Senhor, mas as coisas que você tem para viver com Ele também. Por toda a minha vida ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir chamando, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar a seus limites. Eu me sinto tão seguro
minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Disse aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Peça para Ele te usar. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. A gente vê, né? Aquilo que parecia ser o fim de Pedro, aquilo que parecia ser o fim da trajetória de Pedro com Jesus, foi o início de algo muito mais profundo com o Senhor. Sabe, então, que em nome de Jesus, esse pecado que tem parecido que vai ser o fim da sua vida com Deus, essas quedas que tem parecido que não tem mais jeito, não tem como mais se entregar ao Senhor, que não tem como mais viver aquilo que Ele tem para a sua vida, só parece, mas não é. Aquilo que parece ser impossível ser mudado na sua vida, nós servimos a um Deus que faz milagres. Nós servimos a um Deus poderoso, que é o nome sobre todo o nome, que faz milagre, que transforma, que muda, que restaura. Então, em nome de Jesus, aí no seu lugar que você possa orar ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, sabe? E agradeça pelo milagre que você é. Agradeça pelo Senhor ter te chamado, agradeça pelo Senhor ter te escolhido, agradeça pelo Senhor ter te dado a vida e te dar a oportunidade desse arrependimento, te dar a oportunidade desse perdão. Sabe, mas quando você fizer isso, também seja a pessoa que vai ser usada pelo propósito de Deus, que vai ser usada para a expansão do reino de Deus, que vai ser alguém que vai revelar Jesus, alguém que vai expressar quem é através da palavra, que vai revelar quem Jesus é através da vida. Aquele que com a sua vida vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu conheço esse Cristo, e eu vivo desse Cristo, e eu vivo os milagres desse Cristo. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Pai. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu perdão, Jesus. Muito obrigado. Nós possamos ser realmente essa pessoa, Jesus. Experimenta dos milagres. Experimenta daquilo que o Senhor tem feito. Experimenta daquilo que o Senhor tem entregado, mas não apenas experimenta, mas que é mudado e transformado pelo Senhor. Na semana a gente vem digerir essa palavra e vem ajustar nossas vidas, tudo que precisa ser ajustado. A gente vem deixar o Senhor nos transformar, a gente vem se arrepender e ter uma vida transformada pelo
pensar, tomar como exemplo, né? A gente vê que a vida dos apóstolos, dos profetas, toda a palavra, né? A gente tem exemplos para a gente seguir e não seguir, né? Exemplos de transformação e exemplos de pessoas que não quiseram essa transformação. Que em nome de Jesus, que a gente venha ser o exemplo de pessoas que querem ser transformadas por Deus e que realmente experimentam da presença de Deus e vivem tudo aquilo que Deus tem. Quer dizer que é fácil? Não é fácil, mas não é impossível, né? A gente cantou aqui que o nome de Jesus é poderoso, né? O nome de Jesus é poderoso. Então, se a gente vive sobre esse nome, crê no poder desse nome, não há nada que possa nos separar de Jesus, não há nada que possa nos impedir de sermos transformados. Mas a gente precisa ter o coração aberto para a transformação. Não adianta apenas querer, né? Querer muitas coisas a gente quer muitas coisas. As pessoas querem muitas coisas, mas o querer não é poder, né? Ou apenas o querer. Mas quando a gente quer e se move e tem ação em cima desse querer, as coisas mudam. Porque em nome de Jesus, que seja você uma de transformação, e você chegue no culto que vem já lapidados, né? Moldados nas coisas que precisaram ser moldadas e transformadas durante a semana. Em nome de Jesus. Agradecer a Deus por livramento da vida ainda, né? Sim. Às vezes está tendo besteira, né? Semana a gente teve um livramento na vida da Ina, né? O apartamento que, quando essas coisas vão para eles, é uma torre em frente do deles, né? E graças a Deus a Ina conseguiu sair de lá. Não se machucou com os vidros, né? Que estavam no meio do caminho. Deus cuidou, Deus guardou. Ela tá com os pezinhos um pouco de bailarina, né? Porque correu nas escadas. Mas é só um vestígio que vai passar daqui a pouco. E o mais importante ficou, né? Que é a vida e a oportunidade de estar aqui, né? De ser um milagre de Deus, de ver o cuidado do Senhor e ver que Deus está sempre com a gente, né? Cuidando, guardando, nos livrando. E a gente tem muito motivo para agradecer, mesmo quando passa por coisas difíceis, né? É sempre tempo de agradecer. Então a gente é muito grato pelo cuidado do Senhor na vida da Ina, mas também na vida de cada um de vocês.